Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Quinho. Sejam muito bem-vindos ao Na Cozinha, o podcast oficial da Liga Suprema. E eu não estou sozinho nesse play. Fala, Bruno! Isso aí, obrigado, Quinho. Eu sou o Bruno von Hertwig, né, e quero fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, a Coach Sport, a Skechers, a Diadem, a Dropshot e a Hyperlight, né, que são os patrocinadores aqui desse podcast, que tornaram isso aqui realidade. E hoje a gente está aqui com o Pedro Toca, né, jogador da Seleção Brasileira de Pádel, top 5 do Brasil. Bem-vindo ao Na Cozinha, Pedro. Muito obrigado Bruno, obrigado Quinho. Prazer imenso estar aqui, não só nesse grande evento, mas também aqui nesse podcast. Prazer eu poder falar um pouquinho da minha vida e principalmente aí dessa expectativa imensa que eu tô para esse ano de pickleball. Ô Pedro, eu te chamo de Pedro, te chamo de Toca. Como é que você prefere aí? Como você quiser, eu sou conhecido como Toca no circuito, mas você é o Big Boss, fica à vontade, você manda. Então, Toca, conta um pouquinho pra gente aí da tua vida. A gente quer conhecer o Toca fora das quadras, de onde que o Toca veio, o que ele já fez. Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Então, eu sou o Toca, é a abreviação de Toca Fondo, um sobrenome italiano aí. Tenho 32 anos, sou natural e residente em Curitiba, sou casado, minha esposa Amanda está de 8 meses e meio de gravidez, tá vindo aí, muito obrigado, tá vindo aí o Pedrinho, então estamos extremamente felizes e principalmente muito ansiosos, né, para essa chegada, vivendo um momento único na minha vida. Sou advogado de formação, fiz toda a minha carreira esportiva no tênis, desde os 8 anos de idade. Antes disso, joguei futebol também, sou um apaixonado por bola. Multi-esportista. Sou furacão doente, sou rubro-negro. A gente não está muito bem esse ano, mas foi só uma pedra, um tropeço, exatamente. Mas, de qualquer forma, né, continuo sendo frequentador do estádio da Arena da Baixada, inclusive em Curitiba. E o esporte está na minha família, o esporte está no meu sangue. Meu avô, que tem o meu nome, eu sou Pedro Toca Fondo Neto. Meu avô foi jogador profissional de futebol, jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Paranaense. Eu tenho, inclusive, uma tatuagem dele aqui. Essa é uma imagem oficial de quando ele, em 1958, ganhou o Campeonato Paranaense. Na época ganharam o homenagem aí, ó. Exatamente. E de vez em quando até no pádel, eu não fiz muito ainda no pickle, mas no pádel eu tenho uma comemoração assim. Todo mundo fala, mas você gosta do Gabigol, você gosta de um, de outro, não. Essa é a homenagem ao avô que tá no meu braço. Eu, infelizmente, não o conheci muito pessoalmente, mas minha mãe fala que não podia ter escolhido um nome melhor, porque eu vim exatamente igual a ele, competitivo ao máximo, esportista ao máximo. E aí o esporte de raquete foi introduzido, né, na minha família aí desde muito cedo. Meu pai é atleta também, tive um tio seleção brasileira de vôlei, então o esporte realmente tá no sangue. E, né, hoje eu sou atleta profissional de pádel, antes do pickleball, já vou chegar lá, prometo, mas foi aí que, né, acabou surgindo meu nome aqui para a Liga. Pô, Pedro, mas se é tudo isso, sou advogado de formação e tal, joguei tênis dos 8 aos 21, cheguei aí para os Estados Unidos, fiz um semestre na faculdade dos Estados Unidos, o college é muito forte, né? Nos Estados Unidos, você sabe bem, Bruno, você também jogou tênis profissional. Acabei não gostando, gostava de direito aqui, tinha que fazer business lá. Falei, não, deixa que eu vou, né, para minha casa, vou seguir a trilha que eu, né, esperava na época. Fiz a faculdade de direito. Você me deixa falar, eu vou falar o outro. Vai lá. Essa minha vontade, minha característica de falar muito, também tive algum acesso à política. Não gostei muito da política no Brasil, não está muito bem, então acabei, durante a faculdade, fazendo aí algum estágio. Mas depois que eu me formei, advoguei durante 3 anos. Depois fui gerente de uma multinacional, fui primeiro consultor, depois gerente de uma multinacional do ramo financeiro. Morei em São Paulo, fui na Faria Lima, e aí chegou uma hora que o pádel entrou na minha vida como um furacão, de fato. Tem um grande técnico em Curitiba que ele falava, Pedro, você tem
um belo potencial e você não usa isso, você não usa. Você vem e joga um torneio a cada 2 meses, 3 meses, um paranaense, chega de paraquedas, joga tênis na quadra de pádel e você não usa. Me escute, use que, cara, o esporte ainda tá... Eu falei, não, mas eu já tô velho, eu já tô com 27, 28 anos. Ele falou, cara, vou nos inscrever num campeonato profissional de pádel em Balneário Camboriú, eu e você de dupla, mas você vai me prometer uma coisa. Se você acreditar em mim e usar todo o potencial que eu sei que você tem e for bem, você vai treinar na segunda-feira comigo? Falei, tá combinado, Thiago Krames, que é esse meu amigo. E de fato a gente foi super bem, muito melhor do que eu esperava. Pegamos a dupla 2 do Brasil, acabamos fazendo uma negra na segunda rodada. E aí o pádel entrou na minha vida, né? Como eu comentei, eu era gerente de uma multinacional, então eu tinha aí disponibilidade de tempo, flexibilidade de tempo, comecei a treinar, comecei a segurar no garfo, tinha 15 quilos mais do que eu tenho hoje. E aí acabou que o pádel começou a ficar importante. Comecei a disputar os campeonatos, né? Criou-se uma liga profissional de pádel bem nesse período, né? Isso nós estamos falando de 2021, logo um pouquinho, pandemia aí. E aí o pádel começou a ser tão importante na minha vida que começou a atrapalhar o trabalho. Aí o pádel passou a ser tão importante que o trabalho começou a atrapalhar o pádel. Daí eu parei de trabalhar. Muito legal, Bruno. Esse, pra quem não conhecia, porra, com um cartão de visita desse, com um entusiasmo desse. Então já vou avisando, você, jogador da Liga, grave esse nome, hein? Se entrar em quadra, que eu vi ontem jogando, tem uma mão excepcional. E com esse entusiasmo, vai dar trabalho, hein? Não chegou para ser mais um, né, Totti? Essa é a minha ideia. Eu não tinha muito currículo e nem experiência no pickleball. Aí fui convidado através do Paulinho, através do Bruno. Ô Pedro, conta isso aí, porque eu queria entender. Pô, eu tava lá jogando pádel e tal. Como é que surgiu o pickleball no meio disso tudo? E você já conhecia antes? Vamos lá. Eu conhecia através dos Estados Unidos, né? Fui para lá algumas vezes. Tem um grande amigo que foi morar lá e falou: toca, aqui não tem quadra de pádel, mas esse tal do esporte, o tal do pickleball aí, acabei de comprar uma casa num condomínio e tá lotado de quadra, não entendi nada. E ele é o Vitor Martins, que inclusive vai estar aí conosco. Eu falei, Vitão, mas que história é essa? Ele falou, cara, é um esporte novo, é um esporte que tá bombando aqui, e você, pela tua característica que eu sei que você tem na rede, explosão, né, bastante reflexo, eu acho que você vai se dar super bem. E aquilo ficou pontinho atrás da orelha ali e deixei passar. Até que o Clube Curitibano, o clube que eu sou sócio em Curitiba, montou a quadra de pádel, né, junto com outros esportes na época, quadra de pickleball, junto com outros esportes na época. Eu falei, vou testar. Um ou outro amigo meu acabou, né, começando e tal. Eu falei, vou testar. Fui pra lá. Gostei desde o primeiro momento. Por quê? Porque eu gosto de voleio, né? Eu gosto de agilidade, eu gosto de voleio, gosto de o sonho, né? De quem gosta do saque e voleio. Exato. Então isso eu já saí do tênis e amei o pádel por isso, né? É o voleio e o smash durante quase 100% aí do tempo do jogo. E o pickleball a mesma coisa, seguiu a mesma linha. Gostei, mas ficou por isso mesmo. Na época, no clube, eu já consegui jogar bem, consegui, né? Claro, conhecendo o jogo, com toda a humildade do mundo, quem me conhece sabe, sem nenhuma pretensão, mas consegui jogar ali direitinho. E aí, coincidentemente, uma das pessoas que me convidou para esse, né, teste do pickleball e tal, chama Rogério Padrão, um grande amigo meu, que é o padrinho do filho do Paulinho, seu sócio na liga, CEO da liga, e é, enfim, um grande amigo do Padrão. E aí o Paulinho, num dos churrascos totalmente informal, chegou e falou, cara, tô montando a liga, assim, tô trazendo a ideia dos Estados Unidos, tem isso, enfim. E ele falou, logo eu pensei em você, logo veio você na minha cabeça, porque a gente tinha jogado, eu sei da tua, né, da tua característica no pádel. E aí eu falei, bom, se você tá me chamando, Paulinho, um cara nota 1000, com o mesmo entusiasmo que eu, já me mandou mensagem na hora, tô com o Padrão aqui no churrasco, precisamos conversar, precisamos jogar o tal do pickleball. Falei, por que não? Aí que surgiu a minha vinda para cá, num campeonato teste, aqui na tua arena, no final do ano passado. Foi quando, né, de uma forma totalmente inesperada, eu acabei indo bem, acabei gostando mais do que
do que eu, né, esperava. E aí veio o convite da Liga, e aí foi aquela famosa, como chama? O rio que corre pro mar, né? E foi só coisa boa, foi espiral bom. E aí eu tô aqui hoje querendo muito fazer história junto com a Liga. E outra coisa, né, Bruno? Você não tá sozinho nessa, não. Porque se deixar o Paulinho falar, esquece. Exatamente. É melhor não atender o telefone do Paulinho. Perfeito. Não tem lá o Paulinho Big é Brother WhatsApp. quando tem o telefone? É mais ou menos a sensação que o Paulinho. Se você vê o nome lá, Paulinho, não atende. Paulinho, eu não posso falar, vê se manda um áudio. Aí vem aquele áudio de 7 minutos, você não sabe, você corre, né? Porque vários relatos nós tivemos, né? Que o Paulinho ligou e teve gente que achou que era pegadinha. Porque, assim, é um esporte novo no Brasil, né? Sim. E você que vem de outro esporte, contou aqui pra gente, logo no início agora, que, pra sua sorte, quando você entrou no pádel, criou-se uma liga. Exato. Porque você sabe que a liga é o futuro de qualquer esporte. Exato. Isso eu acredito muito. Porque é independente. Porque... não vamos entrar nesse mérito. Mas, assim, é iniciativa privada. Cara, E no Brasil, como você falou, além da política, é muito difícil confiar nos órgãos, é muito difícil. E a Liga tem que ganhar dinheiro. A Liga tem que fazer dinheiro, senão não consegue pagar o atleta. Você falou E pro duas atleta coisas... é fundamental, né, o Toque? Você falou duas coisas perfeitas. Primeira, você acaba dizendo assim, cara, será que realmente tudo isso é real? Um esporte tão novo. Quem são esses malucos? Esse maluco que saiu algo que realmente é quase inexistente para uma ideia tão visionária, uma ideia tão grande. Então eu cheguei a ligar pro Padrão e falei, Padrão, me diz uma coisa, de 0 a 10. Quanto esse maluco que parece que é meu amigo já há 200 anos é confiável? Juro por Deus, não tô brincando. Porque, cara, eu conheci o Paulinho hoje só pessoalmente, mas a gente fala há 6 meses, ele falou, Toca, parece que nós nos conhecemos. Mas não é só com você, tá? Não vá achando que é você, não. É o Paulinho, pô. O Padrão olhou e falou assim, Toca, de 0 a 10 é 10. Eu valido, Paulinho, se cada centavo que ele te falou, ele não cumprir, cumpro eu. Eu falei, pô, Padrão, então você falando uma coisa dessa, eu vou mergulhar. E eu tenho a característica de mergulhar de cabeça. Minha mulher fala ainda, calma, pelo amor de Deus, não seja tão intenso. Minha mãe fala isso. E, ao mesmo tempo, você falou da Liga, é outra coisa que eu acredito 100%. Como eu comentei, eu mergulho de cabeça. Quando eu entrei no pádel, 6 meses depois, eu já era da diretoria do Brasil Padel Tour, que é, como eu falei ontem, comentei rapidamente com o Bruno, que é Pedro, a Liga... Eu queria até que tu contasse um pouquinho dessa história, né, do Brasil Padel Tour, como é que surgiu, como é que, né, foi um pouquinho dessa história... E o impacto, né? E como é que tu vê uma correlação, eventualmente, com o que a gente está construindo aqui. Maravilha. E de que forma que a gente tá, né, pode impactar aí positivamente todo esse ecossistema, esse mundo aí do pickleball. Então, eu comecei em julho de 2021, né, como eu comentei. Comecei isso no meio da pandemia, a gente não sabia muito bem, né, como ia ser e tal. E já existia a Associação dos Padelistas Profissionais, tá? E o que era isso? É uma associação que foi criada por alguns dos principais atletas brasileiros da época, que não acreditavam de fato no órgão regulamentador do esporte, no órgão público, vamos chamar assim, que até hoje, né, existe e é muito bem representado, enfim, que chama Cobrapa, né? Esses atletas, eles estavam sentindo que eles estavam cada vez perdendo mais espaço, tendo menos, vamos chamar assim, importância, autonomia, até na parte financeira, na parte aí de incentivo. Essa é a palavra que eu queria achar, incentivo mesmo. Falaram, não vamos depender só deles, vamos fazer o nosso e aí vamos ver o que a gente faz. Diferente de né, vamos chamar assim, de um anjo, do investidor anjo, que é no esporte pickleball hoje no Brasil, né, não vamos ser aqui hipócritas em dizer que é o Bruno. Eles fizeram pelos atletas e para os atletas, que é a associação, né, que regulamentou essa liga. Isso uns 5 anos antes de eu entrar, tá? Mas foi algo muito caseiro, tá? Algo que já criou-se um barulho, criou-se aí um corpo, né, mostrou, né, todo sua importância, falou assim, tudo bem, vocês não querem fazer, fazemos nós,
começou, né, a ter os torneios todos, cada ano melhorar a premiação. Então isso fez com que o esporte profissional brasileiro fosse valorizado 100% paralelo com a Cobrapa, tá? A Cobrapa muitas vezes no começo nem validando, nem reconhecendo essa liga, e os atletas não jogavam daí torneio brasileiro, e os atletas passaram a jogar a liga profissional. Os torneios da associação profissional, tá? Foi quando 2022, logo após a pandemia, resolveu-se criar um produto, aí sim, algo mais vendável, algo que a gente pudesse envelopar e vender, de fato, para as grandes marcas. Foi aí que veio a Starvai, que é uma das marcas grandes no mundo aí do pádel, e aportou realmente um recurso que na época do pádel foi o maior recurso da história, foram 300 mil reais em 2 anos. Isso foi o maior patrocínio. E aí tivemos recurso para poder investir e criar o produto chamado Brasil Padel Tour dentro da associação. O que é o Brasil Padel Tour? É uma chancela hoje. Uma chancela que faz com que você tem um clube maravilhoso como esse, você quer fazer uma etapa do Brasil Padel Tour, que você vai ter os melhores atletas profissionais no teu clube, o Brasil Padel Tour vem, tem o seu caderno de encargos, tem, né, tudo que você precisa atender, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, né, ele traz o público, ele traz as pessoas que consomem, enfim. E logo em 2022, no meio de 2022, tivemos aí a reeleição e eu já entrei para a diretoria. Né, eu mergulhei de cabeça, falei, tô aqui, vou arregaçar manga, quero trabalhar, quero ajudar, então conte comigo. Na época eu confiava no presidente, falei, com você eu entro. E aí a gente começou um trabalho realmente que no primeiro ano, até a marca ser conhecida, ser reconhecida, né, investimento numa maneira geral, tempo, dinheiro, o trabalho nosso, porque a gente não tinha ninguém, a gente não tinha uma equipe maravilhosa como essa, que você sabe bem quanto dá trabalho. Imagina 5, 6 atletas que têm as suas vidas, tem muitas vezes que dá aula para complementar a renda, tem que jogar e tem que trabalhar pelo circuito de forma totalmente voluntária, né? Então tem que amar muito para fazer isso, senão porque o dinheiro ele vai vir, mas demora. E aí, sim, quero até mandar um abraço para esses meus amigos que foram, né, Michel Diniz, Bruno Nakid, o presidente Felipe Furguest, né, não quero esquecer de ninguém, mas assim, foram pessoas que tornaram-se irmãos, porque, cara, a gente tinha reunião semanal, tinha que fazer acontecer. Os malucos do pádel. Os malucos do pádel, exatamente. Todo lugar, eu falo isso, quando a gente vai, o meu trabalhinho de circo, que eu boto meu carro, boto 2 redes, boto 16 raquetes, boto 100 bolinhas e vou lá, pouquinho, tem uma praça em tal lugar, beleza. Como funciona aí? A prefeitura libera? Sim. Tem horário que a gente conseguiu fazer? Ó, se liga no sol, não tem cobertura, então tem que chegar às 6h30. Claro. E é o trabalhinho de formiguinha que ninguém vê. Exato. Os bastidores, as pessoas não têm noção do que está o entorno. Quantas pessoas tem aqui na produção, né? Agradecer a todo mundo da produção, Bruno. Incrível. Porque eu tenho uma produtora. Então eu sei qual é o trabalho. O cabo tá funcionando do nada, para de funcionar. A internet, ontem, aquela dor de cabeça que deu. Só que nós amamos demais isso aqui, cara. Não adianta ninguém chegar pra gente e falar que não vai dar certo, que... A gente vai fazer um jeito vai fazer, dar certo. E a tua ideia é tão melhor, tão mais fácil trabalhar com a tua ideia, no fundo, de contratar as pessoas, e você falar ontem que a gente precisa, só vai dar isso certo se todo mundo se abraçar e fizer junto, que a nossa era assim, uma associação para os atletas e para os atletas, e ainda assim a gente trabalhou com muita crítica de muita gente durante muito tempo, e poucos valorizam. Mas isso aí é da vida, é do ser humano, faz parte do jogo. E aí o que aconteceu? Né? Graças a Deus a gente conseguiu, de fato, com terceirizados bons, sempre, né, remunerados, mas com terceirizados também que fizeram um trabalho de marketing, fizeram um trabalho de envelopar esse produto, vender, conseguimos vários apoiadores, várias empresas que, né, patrocinaram o nosso circuito. E aí a gente, já no terceiro ano, nesse primeiro ano, a gente conseguiu já 16 etapas, se não me engano. No segundo já foram 18 e travamos nas 18, porque senão é muito torneio. Já um Master Final desde o primeiro ano, em Santana do Livramento, uma coisa maravilhosa, que foi onde construiu o pádel, um ginásio
público da prefeitura lotado de gente, com os 8 melhores duplas do ano. Então, assim, algo que nunca foi visto no pádel mesmo. Tem aqui o Pablo Oliver, que é um dos marujos do pádel, que realmente nunca tinha acontecido isso. E o Pablo aqui deu um show. Né, com seus mais de 50 anos aí, jogando com a turma aí no Open, mostrando muita habilidade, né? Da categoria aí. Incrível. E hoje também um entusiasta aí do pickleball aí junto com a gente. Com certeza. Ontem a família Jardim igualmente, né? Rapidinho. Ontem eu jantei com o Pablo. E o Pablo não estava nem combinado de jogar. É isso aí. Olha que legal. É legal isso aí. Uma referência. Chegou e jogou demais. Aí perdeu na semi pro João. Perdeu na semi. Mas eu, como eu também sou um atleta da mais 50, eu tenho que me espelhar num cara desse. Claro. E sei que o dia que eu cruzar, os nossos caminhos cruzarem em quadra, eu vou ter que jogar muito, porque ele joga demais, entendeu? Tá. E só para finalizar a ideia toda, né, a linha de raciocínio, com o Brasil Padel Tour e com, claro, as pessoas também entendendo que a política era importante, porque a Cobrapa, afinal de contas, tinha toda a convocação, tem a parte institucional da coisa. Era muito importante essa reaproximação. Tivemos a reaproximação daí, sim, com a Cobrapa, tendo valor, merecendo aquilo, né, de forma muito humilde. E tivemos aí, né, no Curitibano, o marco de 2.000 pessoas, não tinha mais onde colocar a gente travou a portaria dentro do complexo de pádel do Clube Curitibano, junto com o brasileiro, aí junto com a Federação Internacional. E por quê? Porque o Brasil Padel Tour chancelou e reaproximou com a Cobrapa, né? Hoje, o ranking profissional e o ranking da primeira classe da Confederação Brasileira de Pádel é o da nossa associação, da nossa liga, né? Então, de fato, como eu te falei ontem, é uma queda de braço no começo, sim, mas por tudo que você está construindo e por tudo que você está já provando em um torneio, né, em um modelo, eu tenho certeza absoluta que esse caminho vai se juntar de novo, porque não tem... Porque não... você como instituição, né, não querer se aliar a algo tão grande que você vai fazer, que você vai tornar o esporte. Eu acho que a grande ideia, né, é que a união faz a força. E quanto mais pessoas estiverem pensando no bem do pickleball, né, mais o esporte vai crescer e mais todo mundo vai se beneficiar com isso tudo. Com certeza. Mas, baita história, achei, né, muito legal até trazer essa curiosidade aí pro pessoal do pickleball, né, conhecer um pouquinho mais. Sim. Mas agora, né, todo mundo quer saber qual que é o futuro do Toca dentro do pickleball. O que a gente pode esperar do Toca, né, e o pickleball? Vai ser gravado isso, hein? Vai ser gravado, hein? Com toda a humildade do mundo, às vezes me vem na quadra, comemorando, vibrando, falando, esse cara mala, esse cara maluco aí e tal. Mas com toda a humildade do mundo, o que eu posso entregar, o que eu posso prometer realmente para você é 100% de entrega, que eu vou dar meu sangue na quadra. Eu sou competitivo em casa, com o meu irmão sempre foi uma guerra, com meu pai. Imagina aqui numa coisa tão brilhante, numa estrutura tão fenomenal. Então, assim, de fato, eu vou querer, sim, lutar para ser o melhor, sempre. Se eu vou chegar, aí só Deus sabe, né? Tem muita coisa em jogo, tem né? Muitos fatores que podem contribuir ou não para isso, mas eu vou lutar, sim, para ser o melhor, com todo o respeito, né, aos meus colegas, mas eu vou querer ganhar, sim, seja na simples, seja na dupla mista. Eu postei hoje de manhã um monte de vídeo, já veio, tô dando um spoiler que você nem sabe, a número 1 do Brasil de pádel veio e falou assim, com você eu jogo, você quer? Eu jogo então na dupla mista aí. Aonde assina o contrato? Onde assina esse contrato? Qual o nome dela? A referência chama Alessandra Barros. Aí, ó. Spoiler. Ela é extremamente referência aí no esporte, jogou tênis também, enfim, mas no pádel ela é uma craque de bola. Então já ficou super entusiasmada e principalmente disse que já joga pickleball. Aí, ó. Falou que conhece. Olha aí, ó, Bruno. Então, cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Ó, a câmera. Fecha aqui, ó. Então, anotem aí esse nome, Pedro Toca.
ele veio para ficar no pickleball e falou aqui, ó, ao vivo, que vai desbancar a turma. Então se prepara, que é um cara cheio de personalidade, muita energia dentro da quadra e uma habilidade, né, sem igual aí, jogador que promete. Anota esse nome, Pedro Toca. Ontem eu assisti, ontem eu assisti na nossa correria aqui, né, Bruno? Que ontem nós gravamos muito, hoje vamos gravar muito, que esse é o nosso objetivo. Eu assisti um pedaço. E o seu jogo é o jogo que eu gosto. Adoro a pancaia. Tiro, porrada e bomba, sabe? É o que eu posso entregar. Porque é o entretenimento. Pra ver aquele joguinho meia boca, nem me chama, entendeu? Eu gosto... Quer ver show, né, Quinho? É? Quer ver show? Vem ver o show aqui do lógico, Pedro a Toca gente aqui, faz tá o show. Claro. Eu sempre procuro, né, respeitar, né, ao máximo todos os adversários, enfim, que eu vi que como no pádel, assim, nós estamos lidando com amigos mesmo, e não é, né, assim, falsidade, não é assim aquele cumprimento batida nas costas, não, realmente as pessoas, elas se ajudam, elas se gostam e tal, então com todo o respeito, mas se tiver que sorrir a minha mãe, não a dele, né? É isso aí. E a gente entrou em quadra, mudou a chave, né? Entrou em quadra, eu vou respeitar, eu vou, né, ao máximo, enfim, dentro das regras, vou seguir as regras, mas... É até ponto que eu ia falar, né, entrou na quadra, virou a chave, putz, é aquele espírito, né, de guerreiro, lutador, mas sempre dentro do fair play, né, então um jogador assim, muito super importante, ético, fair play. Tá cada serve vez... pra vida, né? Não tem como, cara, não tem como. É o mínimo, né, Bruno? É o que a gente espera aí de todo mundo aí. E eu quero polemizar um pouquinho mais. Vamos lá. Né, então, aqui pra isso. A pergunta aqui, depois pra gente cortar aqui, vai viralizar. Pedro, quando que o pickleball vai passar o número de praticantes de pádel no Brasil? Quanto tempo? Agora eu quero ver a personalidade dele. Agora a gente quer ver. Vamos lá. Eu falei sobre isso ontem, tá? E eu sou vice-presidente da associação, mas enfim, mas tá tudo certo. Me surpreendeu muito os números de ontem que vocês me mostraram, né? Nós estamos falando aí de quase 300 atletas no primeiro torneio. De fato, nós no pádel, nós focamos 100% na dupla masculina. Poderia ter a dupla feminina também, mas né, não tem mais que isso. Não tem a categoria simples, não tem dupla mista. Existe só nos clubes, de uma forma totalmente informal. Então, assim, a chance do pickleball é imensa, cara, e bem rápido, cara, bem rápido. O torneio histórico do Brasil Padel Tour, tá? Que na nossa categoria profissional, o histórico foram 51 duplas profissionais, né? Então nós estamos falando aí mais de 100 atletas em uma categoria, né? E o torneio brasileiro, se não me engano, chegou na meta de 600 inscritos e não tem mais clube no Brasil hoje. Balneário Camboriú é extremamente disparado a referência do pádel como o número de quadras e praticantes, e não tem mais cidade que comporta mais de 600 duplas num fim de semana, teria que ser um torneio muito mais longo. Então, assim, o pickleball botando 300 pessoas no torneio inicial, num esporte que está começando, que é um bebê ainda. Eu digo que o pádel é uma criança ainda em relação à Argentina, em relação, né, à Espanha, nem se fala, ao Paraguai. Mas olha... Se a gente fizer um cálculo raso, quase 300 atletas, com quantas quadras? 3 quadras. Vamos fazer um cálculo raso. Fazer um cálculo basicão. Vamos um complexo, como tem nos Estados Unidos, diversos. Se a gente tivesse o dobro de quadras, teoricamente teria o dobro de atletas. Porque aí você poderia abrir mais categorias. Uma das coisas até que eu conversei, né, com o pessoal da BPA, que a gente está em contato aí com eles, e temos trocado aí umas figurinhas, né? Eles são a referência aí no nosso mercado, a gente se espelha muito neles e no show que eles dão, no entretenimento que eles acabam fazendo. E hoje um dos gargalos no Brasil para a gente conseguir fazer torneios maiores é a questão da infraestrutura, né? O número de quadras que a gente tem. Mas eu acredito muito nessa expansão, né? A gente tem muitas arenas hoje de beach tênis, de pádel, né? Que abriram muitas quadras e às vezes, né, a pessoa tem lá uma quadrinha vazia. Eu acho que a pessoa, né,
vai transformar uma daquelas quadras numa quadra de pickleball para sentir, depois uma segunda, uma terceira, né? E acho que o pickleball aí ele vai poder surfar também uma onda aí nessa infraestrutura hoje que a gente já tem para melhorar ainda mais, para poder fazer grandes torneios, né? E um dos marcos assim que a gente, né, espera alcançar em breve. Posso estar sendo pretencioso aqui nas minhas palavras, né? Não quero ser, né? Que nem tu falou, puta, com toda a humildade, mas em breve a gente quer estar fazendo aí torneio para 1000 pessoas, né? E fazendo aí super eventos e tornando isso aqui, putz, cada vez mais legal e mais agradável para o pessoal que vem participar, né, dos eventos. Bruno, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma experiência aí nos Estados Unidos como tenista. Eu com 13 anos fui morar nos Estados Unidos, treinar no Nick Bollettieri, você deve conhecer, maior academia de tênis do mundo, na época eram 70 e poucas quadras. É um clássico, exatamente, o Nick acabou nos deixando aí ano passado, mas é um clássico, o AMG. E como, né, grande amante do esporte no Brasil, tudo que acontece lá e tudo que dá certo lá, de fato o reflexo é muito grande aqui. E eu brinco sempre, eu às vezes comento, né, nas narrações de pádel e tem as curiosidades do Toca, né? Como curiosidade, eu tenho um grande amigo, talvez meu melhor amigo da vida, chama Valentim Gonçalves. Ele era sócio do filho do Fernando Roese, do Pedro Roese, que é um grande tenista, você deve conhecer. Eles eram sócios na Flórida, numa grande academia de tênis. E ele tirou algumas quadras de tênis para fazer o pickleball, exatamente. E, na verdade, com dor no coração no começo, porque depois o pickleball abraçou tanto o coração dele que ele tava assim, ó, totalmente voltado pro pico. E eu falo muito com ele, eu tive nos Estados Unidos agora há pouco tempo, e ele falou, Toca, o pickleball hoje eu tô mais voltado para ele do que pro tênis. Os Estados Unidos respira pickleball. Eu fui jogar um torneio de pádel que, na época, foi tirando o PPA, que depois surgiu com uma grana imensa, mas era o maior torneio de pádel que já tinha acontecido. Fui jogar em Houston, pagou $35 mil a premiação total do torneio. Falaram, pô, que legal que vocês estão gostando disso no pádel, mas isso aqui tem no pickleball todo fim dia, de semana. Praticamente. Então, assim, de fato, o que você falou é o caminho sem volta. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir isso. E usando um pouquinho mais da parte técnica agora, por que eu acho isso, né? Por que essa tua pergunta faz todo sentido? Porque como característica do esporte, na minha visão, o tênis, não sei se eu vou me passar aqui no tempo. Não, vai ficar à vontade. O tênis é a mãe da técnica, é a mãe de todos os esportes e ao mesmo tempo é o mais difícil. Você jogou tênis, você joga todos os filhos dele, na minha visão. Tênis, pádel, pickleball, beach, enfim, você consegue jogar. O pickleball, ele não precisa de tanta técnica. O tênis, se você vai começar de mais velho, eu digo pelo meu pai, ele fala assim, cara, são 2 anos catando bolinha sem prazer quase nenhum. E tem que ser muito resiliente, porque o que a gente mais vê é a desistência. E o pickleball não. O pickleball, ele consegue ser um esporte muito mais democrático. Isso o beach também é. Mas é um esporte democrático que você consegue jogar mais na terceira idade, como foi falado ontem. Porque o beach, no areião, não tem como, você não sai do chão. Então, o pickle, como essa característica de democracia, a chance dele pegar é muito maior. A chance da estrutura, como você falou, é muito mais barata. Não precisa de um teto. No pádel, a gente precisa de um teto de, no mínimo 10 metros. Você sabe disso, você tem uma arena. Para que você consiga, então, torna seu esporte mais caro, né? São cristais, são grama especializada. No pickleball, não. Como a gente estava comentando hoje de manhã, aí com o Bernardo, ele falou, cara, eu já joguei pickleball em quadra de taco. Não é o ideal, eu sei que, porra, um concreto, né, usinado, um concreto diferente, é o ideal. Eu sei disso, eu não sou bobo. Só que, ao mesmo tempo, para o começo do esporte, para que a gente possa abraçar mais gente, se joga. Joga aonde Joga-se, exatamente. Você acabou de dizer da praça. Então, isso faz com que eu acredite piamente que o pickleball é primeiro um caminho sem volta e depois, Brasil se tem uma característica que não falta gente e tem uma comunidade do tênis muito grande, só que ele não precisa da comunidade do tênis. A demanda do pickleball ela pode ser o senhor que vai para academia como meu pai não gosta.
Pode ser o senhor que jogou tênis lá atrás, não consegue mais jogar tênis por limitação física e volta a ser competitivo com a raquete na mão. Então, de fato, assim, como característica do esporte, é para surfar uma onda. E pensando na qualidade de vida, na longevidade, tem vários estudos aí que têm mostrado pra gente quem pratica aí os esportes de raquete, né, vivem aí até 10 anos mais. Eu adorei essa. Então, eu não vi, soltei fogueira. Não, e é um Tá estudo todo mundo sério nessa, e bombou. Esse vídeo viralizou. Foi uma das grandes universidades do mundo. Vou né, te contar coisa uma frase, eu acho que eu já falei aqui pra vocês, se eu não falei, fique registrado. Tem um amigo, Kibe, que foi quem me apresentou, mora nos Estados Unidos, quem me mandou o material, ele fala uma frase que eu brinquei com ele, eu falei, posso adotar essa frase? Quero ver agora se vocês concordam ou não. O pickleball, entenda, é o fim de todo amante de esporte de raquete. Exato. Forte, né, essa frase? Acho que podia mudar o começo. É o recomeço. É o recomeço. Entendeu? Perfeito. Porque o fim é muito forte, né? O fim. E a gente está aqui para viver. Tenho exemplos aqui. Acabou de chegar um amigo que fez o curso comigo. Eu sou instrutor pela Confederação Brasileira de Pickleball. O seu Homero tem 82 anos, cara. Aí eu tenho 50. Aí eu brinco assim, seu Homero, eu tenho mais 30 anos. Pô, isso é maravilhoso. Imagina daqui a 30 anos a gente sentando e lembrando disso. É possível. Mas eu vou te dizer que é possível mesmo. A média de idade do brasileiro cresce a cada ano, né? Essa onda health que você acabou de dizer, essa onda de comer bem, de ter uma qualidade de vida não sendo sedentário. Aí, ó, tá falando a pessoa que perdeu 15 quilos, né? Depois que adotou aí mais botar o antes esporte, e depois né? dele, Botou botar aí uma foto dele, claro pra colocar lá o antes e depois, então. Claro que pra mim, a minha chama, né, do esporte de alto rendimento, a minha chama do profissional da competição, ela ainda era latente dentro de mim, então foi mais fácil, eu brinco. Mas, cara, como qualidade de vida, a pessoa que tá, sei lá, né, com sobrepeso, tendo problema do coração, de pressão, de N problemas que a gente sabe, você tem um esporte que você pode correr. Não vou muito longe. O Caio Silva, um grande profissional de tênis, que jogou na minha época, veio conversar comigo ontem e falou, Toca, hoje eu bebo super bem, tá tudo certo. Hoje eu não sou mais profissional de tênis, tenho meu trabalho com turismo, hoje eu faço as viagens dos atletas, mas o pickleball fez com que eu perdesse peso, eu posso ser competitivo, eu não gosto da esteira, então é um exemplo, né, grave, assim, muito perto, que ele não tinha sobrepeso, não tinha problema no coração, mas de fato, né, baixou peso, baixou alguns quilos e tá vivendo melhor. E o Caio Silva ganhou um campeonato agora, tá? Recentemente. Individual. Você sabia disso? Não sabia. Ganhou agora, uns 15, 20 dias. Ganhou o individual lá em São Paulo. Eu conheci o Caio através desse torneio aí que eu nunca tinha visto. E como a gente está ali no meio, quando surge um nome diferente, como é o caso do Toca, a gente já fica assim, pô, quem é esse? Será que ele veio? Vamos atrás do Instagram, vamos... É uma das coisas que, dessa primeira etapa, que mexeu um pouquinho no tabuleiro, foram alguns nomes novos, né, não os tradicionais aí do pickleball, que mexeram aí, o pessoal, putz, como é que ele joga, estratégia que eu vou usar, putz, você vem com uma bola diferente, ele não joga, né, o convencional, tem mais trocação ali, ele acelera a bola, então assim, foi muito legal ver isso aí dentro de quadra. E eu usei isso muito, cara, eu usei isso muito no pádel, eles brincaram assim, eles brincavam que em 6 meses, graças a Deus, em Curitiba foi, enfim, o momento mais importante da minha vida como atleta. Em Curitiba eu ganhei o Campeonato Brasileiro, né? Brasil Padel Tour, dentro de casa. Minha falecida avó estava na primeira fila. Eu saio da quadra e dou um abraço no meu pai. Foi um momento, me arrepia só de lembrar. E foram 6 meses só. E que eles brincam assim, vem um maluco jogando tênis na quadra de padel e conseguiu ganhar o Brasil Padel Tour. Então isso, de fato, assim, hoje eu posso te garantir que eu ainda jogo um pouco de pádel na quadra de pickleball, não vou te dizer, mas eu sou um maluco por treino também, vou treinar. O que tu treinou, né, e se preparou para vir aqui pro torneio? O que tu precisou adaptar pro teu jogo para tu ficar competitivo aqui dentro da quadra de pickleball? Principalmente a parte física, né? Eu acho que a parte física é sempre, em qualquer esporte hoje, que tá, né, o mundo globalizado tá sempre de alto rendimento, você precisa, né, ser fisicamente um atleta. Acabou aquela história do o gordinho com bastante mão ele joga. Você lembra bem? Na nossa época tinha.
Hoje, né, de fato, sem nenhum tipo de preconceito, né, mas o sobrepeso ele não combina com o esporte de alto rendimento, esporte profissional. Então, a parte física, bastante. Temos ainda alguma dificuldade em Curitiba de treinar o pickleball. Tem algumas quadras públicas e tudo mais, mas está abrindo uma grande academia. Os nossos amigos aí da PKB vão abrir uma academia. A gente está totalmente ansioso para isso também. Legal. Mas, de fato, algumas vezes tive a oportunidade de fato, pegar um pouco da mão, né? Porque como eu tô treinando muito pádel, né, com a raquete na mão e tudo mais, eu precisei, de fato, adaptar. No fundo, é uma adaptação, né? Porque um treino mais específico, não vou te mentir, não consegui fazer com um profissional que vem e fala assim, toca essa bola, não é aqui. Essa bola é lá, sem peso, e você tá dando na bola. Então eu joguei muito tênis, muito pádel ainda, e vou jogar muito pádel essa etapa, mas de fato o meu planejamento para isso é muito em breve poder jogar cada vez mais pickleball. Ainda quando me olham jogando pádel depois de 4 anos como profissional, dizem, toca, você melhorou muito como padelista, mas ainda eu vejo algumas características. Essa eu não vou perder nunca, essa eu posso te garantir que não. Boa. Mas ao mesmo tempo eu nem quero, assim, essa competição também eu não quero. Tem coisas que vai ser minha e é isso aí. Legal. O papo está muito bom, mas estamos chegando aí na reta final aqui do nosso podcast na cozinha. E nessa hora a gente entra no bate-bola, onde o Kim faz umas perguntas aí rápidas aí para o nosso entrevistado. Então solta lá, Quinho. Como Cuidado, você é hein, novo... Olá. Não, é sobre o jogo, A sua percepção de atleta facilita. Se fosse qualquer outro atleta que não fosse profissional, acho que não teria ainda esse feeling. A bola que já é a sua bola. Aquela bola que marca você se consagra no pickleball. O voleio de direita, né? Não tem, eu normalmente não falo, não abro o jogo, né? A ideia aqui é... Mas como é no pádel, enfim, o voleio de direita, que não é um voleio que tá, né, totalmente adaptável do pádel, que eu brinquei ontem, né? O voleio do tênis você bloqueia mais, o do pádel você entra mais. E o do pickleball você faz mais swing. Então, cara... Vai virar um atleta completo. Com os 3 movimentos, esconder o movimento. Como? Tá sobrando habilidade. Nada. Qual é a bola mais difícil pro toca no pickleball? Pra mim é o toque, né? É aquele que quase não existe. No pádel a gente chama de chiquita, que a gente consegue tirar o peso dela. Mas como tem a parede e tudo mais, você tem mais margem, né? Então, pra mim, ainda a terceira bola, aquela que eu tenho que tirar o peso pra subir, né, pra rede. Não sei nem como chama 100%, mas pra mim é a terceira bola. Você saca, né, devolve, e aí você tem que baixar ela. Muitas vezes o parceiro já tá esperando que você baixe ela e você dá um pau e volta uma bola mais rápida ainda. Espera. Você fala assim, não, só um minutinho. Você tá jogando comigo ou contra? Mas enfim, vou melhorar ela, pode ter certeza que eu vou treinar muito ela. A cozinha, a tal da cozinha que é a... Terceira bola, né, botando a bola na cozinha. Dá pra ver o seu entusiasmo, como eu falei logo no início. E em uma palavra, o que é a Liga Supremo já pra você? Que você já falou que é realidade. É realidade. Uma palavra Cara, pra mim eu vou dizer que é motivação. Mais uma, eu sou movido à motivação e, de fato, assim, não achei que de novo ia abrir um outro espaço no meu coração para qualquer esporte. Minha mulher fala, se você me arranjar mais um esporte de vez em quando, meu irmão é craque no futebol, enfim, e agora no futebol, e de vez em quando, para descontrair, eu vou pro futebol. Ela fala assim, se você me arrumar mais um esporte, olha, eu deixo tuas malas para fora de casa. Mas, de fato, conseguiu ser motivação. Essa é a palavra que a Liga Suprema me representa. Legal. E olhando aqui pro futuro, vamos botar final do ano, a 10ª etapa ali, qual o tamanho que isso aqui vai estar? Vai estar gigante. Vai estar com 1.000 pessoas. Amém. Fácil. Recebo. Amém. Vai estar com 1.000 inscritos fácil. Pode ter certeza. Como a gente brinca, pode printar. Você vive hoje sem pickleball? Hoje eu não vivo sem. Hoje é muito difícil, porque, de fato, já faz parte da minha rotina.
Então, para finalizar aqui, né, queria deixar um recado final aí para os nossos espectadores, especial para os padelistas, né, abrirem o coração e virem jogar o pickleball. O que tu fala aí para essas pessoas? Com certeza. A gente já tem, não precisa seguir o Toca, mas segue o Marcelo Jardim, segue aí a própria Ali Barros, segue alguns tenistas, segue o Pablo, enfim, que de fato é um esporte muito próximo, é um esporte que vai ter espaço no coração de vocês como teve no do Toca. E na dúvida, na hora da viagem, bota todas as suas raquetes, tudo, né? Você chega no lugar, de repente não tem a quadra. Confesso pra você, vou confessar. Olha. Eu treinei as 2 últimas semanas, fiz uma pré-temporada aqui em Camboriú, com, enfim, o técnico da seleção brasileira, com parte da seleção brasileira de pádel. E aí, a hora que eu tava montando a minha raqueteira, tava 1, 2 raquetes de pádel e uma raquete de pickleball no meio. Cara, Vai que rola, hein? Vai que rola. Olha, quem me viu e quem me vê, hein? Mas foi muito gratificante. Pô, papo muito bom, Toca. Queria te agradecer. Obrigado, Quinho. Estamos chegando aí no final do nosso podcast. Queria pedir para vocês seguirem lá a Liga Supremo no Instagram, entrarem lá no YouTube, seguirem também, curtir esse vídeo, compartilhem aí com os amigos, para a gente estar impactando aí cada vez mais pessoas, para trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.